Oi pessoal, meu nome é Henrique Ribas, eu sou consultor em TI e eu resolvi fazer essa aula porque muitos clientes e amigos eles sempre me perguntam a respeito do endereço IP. O pessoal nunca sabe tipo como descobrir qual é o IP do computador e eu percebo sempre uma confusão que o pessoal faz entre o endereço IP da máquina na rede e o endereço IP da internet, da conexão, vamos dizer assim, com a internet. Então, a ideia aqui é rapidamente mostrar primeiro como descobrir o IP, mas depois, ao mesmo tempo, dar uma pequena aulinha de como esses endereços IP são distribuídos, vamos assim dizer. Então tá. Bom, se você simplesmente quer saber o IP da sua máquina, qual que é o IP na rede interna da sua máquina, a forma que você tem de fazer isso no Windows 7 é o seguinte, ou Windows 7, né? É muito simples. Basta você clicar aqui no botão iniciar e aí você digita cmd, que ele vai abrir o que a gente chama de prompt de comando. Nesse prompt de comando, basta você digitar o comando ipconfig. Quando você pressiona Enter, ele vai te dar essa série de informações. Qual é o seu endereço IP? É exatamente esse aqui. Que no meu caso, da minha máquina, o endereço IP é 192.168.154. Esse é o endereço IP da minha máquina na minha rede interna. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, que eu tenho uma rede, suponha que a rede aqui, de onde eu estou gravando esse vídeo, ela é assim, ela é composta dessa forma. Ela tem um roteadorzinho aqui, tem um notebook e tem o meu desktop. E de repente tem até o meu celular também. O que acontece? Aquele endereço que eu peguei é o endereço dessa máquina aqui, tá? Então a gente vai pôr aqui 192.168.1 e eu já me esqueci do endereço 54. Então esse daqui é o endereço dessa máquina. Ok, tem outra forma, né? Às vezes o pessoal tem dificuldade em abrir o prompt de comando, se assusta com essa tela preta aqui. O pessoal sempre me pergunta, Henrique, não tem outra forma da gente descobrir qual é o endereço IP? Tem sim. Você pode fazer o seguinte, você pode vir nesse ícone aqui, na barra de tarefas, que é o ícone de rede, né? Você pode clicar com o botão da direita nesse ícone, abrir essa opção, abrir a central de rede e compartilhamento. Depois você vem nesse link aqui, conexão local. E nessa janela que é aberta, tem o botão aqui detalhes. Você pode clicar nesse botão detalhes, que o seu endereço IP também aparece aqui. Perceba que é 192.168.154, exatamente como a gente pegou no prompt de comando aquela hora, e é o que a gente anotou aqui no nosso material aqui de trabalho. Ok? Aqui eu simplesmente posso sair com fechar, que tudo bem. Tá certo. Você pode também me questionar o seguinte, falar assim, poxa Henrique, mas eu não estou mais usando o Windows 7. Essa máquina, né, na qual eu estou gravando essa aula está com o Windows 7. Você pode falar, pô, o meu Windows é o 8 ou o 10, e de repente você também tem uma certa dificuldade. Não tem problema. Eu vou clicar aqui, que isso aqui é uma área de trabalho remota, e essa outra máquina aqui que eu estou acessando, ela está exatamente com o Windows 8.1. Como que eu faço para acessar o prompt de comando dessa máquina? Tem várias formas. Uma forma é clicar com o botão direito do mouse aqui, aí você tem a opção aqui, ó, prompt de comando. Então você pode clicar aqui e aí na sequência você digita ipconfig. Quando você dá Enter, surge também uma série de informações. Perceba, inclusive, que no Windows 8 você tem uma quantidade maior de informações. Por quê? Porque aqui você tem endereço IP versão 4 e ela também te dá o endereço IP versão 6. A gente vai, nesse momento, a gente vai se fixar no endereço IP versão 4, tá? Qual que é o endereço desse notebook, no caso que eu estou acessando, que está com Windows 8.1? É 192.168.157, tá?
a gente vai guardar esse número, que é final 57, para depois a gente anotar no nosso caderninho lá. Outra forma de eu abrir esse prompt de comando é apertando a tecla Windows e depois a letra R. Você aperta a tecla Windows, perdão, você aperta a tecla Windows, segura e aperta a letra R. Aí aparece essa tela aqui, de onde você pode digitar comandos. Você pode digitar CMD, que no meu caso eu não preciso, porque já está digitado. E aí eu clico OK. Perceba que a mesma janela é aberta e nela eu posso digitar ipconfig. Com isso eu obtive novamente o endereço IP. Tá? Muita gente também às vezes me pergunta, quando eu dou suporte por telefone, coisa do tipo, peraí, eu não sei qual que é a tecla Windows. A tecla Windows é essa tecla aqui, ó. Eu tenho uma imagem de teclado aqui, é essa tecla aqui com o símbolo do Windows, que fica entre a tecla Ctrl e entre a tecla Alt. Ela também tem nesse lado do teclado. Tá? No teclado de vocês, não necessariamente ela é colorida, por sinal, acho que aqui é mais um detalhe de imagem. Eu, particularmente, nunca vi um teclado colorido. Ela é em tons de cinza mesmo, tá? Mas é essa tecla aqui. Então, voltando lá para o Windows 8, vamos lá no nosso acesso remoto. Então, se eu quero acessar o prompt de comando, basta apertar a tecla Windows R, sendo que a tecla Windows é aquela que eu acabei de mostrar. Digito o CMD, OK, na sequência ipconfig. Pressiono Enter, tenho o meu IP aqui. OK, Henrique, não gosto do prompt de comando, tem uma outra forma de eu conseguir acessar? Tem sim. Você pode vir aqui no canto inferior direito da tela, aí tem o seu ícone de rede. Perceba que esse notebook, no caso, ele está com uma conexão wireless. Então, o ícone de rede que aparece aqui é um sinalzinho wireless, né? Ele mostra aqui um gráfico de sinal. Se você tiver com ele conectado pelo cabo, vai aparecer um ícone muito parecido com esse aqui que está no meu desktop, que tem o Windows 7. Tá? O que você pode fazer aqui? É o mesmo caminho. Você pode clicar com a direita aqui, depois selecionar abrir a central de rede e compartilhamento. Nessa janela você clica no ícone, no caso, que mostra a rede Wi-Fi. No caso aqui mostra a minha rede Wi-Fi, que no caso chama BREE3. Se você clicar nesse link aqui, abre aquela janela, exatamente igual como era no Windows 7. Se você clicar em detalhes, pronto, o seu endereço IP também está aqui. Então, 192.168.157 é o meu endereço IP. Eu vou minimizar essa tela de acesso remoto e vou lá nas minhas anotações. Bom, então o que eu concluí? Eu concluí que o meu notebook, o endereço dele é 192.168.1.57. Aí você que está prestando bastante atenção, o que você vai falar assim? Nossa, Henrique, que interessante, né? Os números são bastante iguais e aqui um é 57, aqui outro um é 57 aqui e o outro é 54, ou seja, todo o começo é igual. Sim, é verdade. Porque na realidade, assim, nesse nível que a gente está explicando, não compensa entrar em detalhes. Mas vamos dizer assim, a grosso modo, que isso aqui identifica a rede na qual eu estou conectado. E esse aqui é o endereço IP especificamente da máquina. Endereço IP não. E esse aqui é o endereço, é o número que identifica a máquina na rede. A grosso modo, a gente podia de repente chamar essa máquina aqui só de 57 e essa só de 54. Se a gente não tivesse falando, por exemplo, em tecnologia TCP/IP. Concordam comigo? É só o que diferencia. Vamos dizer, isso aqui é o RG dela nesse momento, nessa rede. Tá? Ok. Como a gente está falando de rede interna, então esse computador e esse computador, o meu celular e esse roteador aqui, eles estão na mesma rede. Aí você vai me perguntar, poxa vida, então esse roteador, ele tem um endereço IP também, como esse aqui, não tem? Sim, tem um endereço IP sim. Sabe qual que é o endereço desse roteador? É 192.168.1.1. Olha só, como ele, vamos dizer assim, ele que cuida da rede, né? Nessa rede simples aqui, ele que é o responsável pela rede, ele é responsável para distribuir a internet e ao mesmo tempo distribuir os endereços IPs das máquinas,
ele tem o endereço IP final 1, tá? Se eu quiser acessar o roteador, uma das formas é abrir o meu navegador e digitar aqui, por exemplo, ó, 192.168.1.1. O que vai acontecer? De cara, ele vai pedir a senha, o usuário e a senha para eu entrar no meu roteador e fazer as devidas configurações. No caso aqui, eu não vou entrar porque está fora do escopo dessa aula. Mas o que é importante que vocês entendam é como que isso aqui é distribuído, tá? E aí, a última dúvida que o pessoal sempre me pergunta. Ah, mas meu endereço IP, como assim endereço IP da internet, endereço da minha rede? É sempre comum eu ouvir essa pergunta. Veja bem, esses endereços aqui pertencem à sua rede interna. É isso aqui. Só que o que acontece? Esse roteador aqui, provavelmente ele está ligado a um modem, certo? E esse modem está conectado à internet. Então, o que acontece? Esse roteadorzinho aqui, ele acaba tendo um endereço IP para a rede interna, que é para se comunicar com esses computadores, e um outro endereço IP, tá? Na realidade, o endereço IP não é do roteador, é do modem. Mas aqui, como também existem modems que eles são modems e roteador ao mesmo tempo, vamos assim, atribuir nesse caso, né? Vamos assumir que o endereço IP também é do roteador, tá? O que basta a gente entender é que existe esse endereço que é da rede interna e o endereço de internet. O que acontece? Aí ele também tem esse endereço que é o endereço dele perante a internet. Como que eu descubro, né, qual é esse endereço? A forma mais fácil de descobrir é o seguinte, é você abrindo o seu navegador e aí aqui você digita meu endereço IP. Quando você digita meu endereço IP no Google, o que acontece? Aparece de cara esse link aqui. Tem outras formas de você descobrir o IP, tá? Tem vários outros sites que dão o seu IP de internet. Mas esse site aqui é o que eu acho mais simples, mais rápido. Então você digitou meu endereço IP, clicou aqui, e aí na sequência aparece esse número. Esse número aqui, o que ele é? Ele é exatamente o seu endereço IP na internet. Tá? Então, se a gente quiser completar o nosso quadrinho aqui, basta eu digitar aqui no caso que esse roteador aqui ele tem esse endereço IP, que é o endereço IP interno, e aí ele também tem aquele outro endereço IP, que é o endereço IP externo. Eu vou copiar essa caixa de texto aqui, só para a gente poder... Poxa, não tem a opção colar, né? Acho que eu nunca... Ah, não, pronto. Dupliquei aqui. Então, esse endereço aqui agora, ele é o meu endereço externo. Qual que era ele? Ele é 177. Vamos colar ele lá, né? Na caixa de texto logo de uma vez, que é mais fácil. E aí a gente se depara com um problema de formatação, né? Mas não tem problema, a gente resolve isso aqui rapidinho. Ótimo, aí ele ficou até legal que ele ficou em vermelho. Então pronto, a nossa rede está completa. Então o que acontece? Nessa rede formada por esse meu roteador que distribui a internet para esses computadores, eu tenho os IPs de rede interna, que são esses que começam com o prefixo 192.168.1, certo? E depois eu tenho o endereço de internet, que vocês podem perceber que é um endereço totalmente diferente desse daqui. Que numa aula de rede futura eu posso até explicar para vocês o porquê da diferença. Tá legal? Então aqui o que a gente aprendeu hoje? Como descobrir o nosso IP de internet e como descobrir o nosso IP de rede interna do nosso computador. Eu espero que eu tenha sido claro, espero que a aula seja de grande valia aí para vocês e a gente se encontra numa próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.